gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Imê Magalhães, eu sou advogada previdenciarista. Bom, esse podcast é o primeiro episódio do Magalhães e Pena Convida. Esse podcast tem o principal objetivo de agregar valores, agregar conhecimento. Aqui teremos vários convidados, aqui teremos empresários, professores, teremos advogados, teremos pessoas que vão agregar muito conhecimento para nós. Bom, esse é um projeto do escritório Magalhães e Pena, é o meu escritório com o meu sócio Frank Pena. E nós tivemos essa ideia justamente porque temos muito conteúdo a compartilhar com vocês e nós queríamos fazer algo diferente, dinâmico, que não tem muito aqui na nossa região. E esse é o primeiro podcast de muitos outros. Teremos muitos entrevistados e o primeiro não poderia ser diferente. Eu fiz questão de entrevistar o meu sócio, Dr. Frank Pena. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, doutora. Estou muito feliz de estar entrevistando você. Na verdade, vai ser mais uma conversa mesmo, vai ser um bate-papo inicial. Como eu falei, eu fiz questão de entrevistar você, eu pedi, foi algo que eu realmente pedi para que acontecesse, que o primeiro episódio fosse uma conversa de nós dois, de apresentação. E eu fui resistente, né? Disse que não, que... Exatamente, foi muito resistente, mas graças a Deus concordou. E eu realmente estou muito feliz que essa conversa vai acontecer, essa conversa vai ficar registrada e gravada. Já tivemos muitas outras, mas eu acredito que essa vai ser uma conversa, uma tarde muito importante para o nosso escritório. Quero te agradecer primeiramente por ter topado. E aqui nós vamos bater papo, vamos falar um pouco da nossa história, da nossa caminhada na advocacia, onde nós nos conhecemos, quais são os nossos planos futuros, onde nós queremos chegar. Realmente estava muito ansiosa para esse dia e estou muito ansiosa para os próximos convidados. Legal. Bom, vamos... Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma observação. Onde nós chegamos, né, Frank? Verdade. Onde nós chegamos? De andar nas vielas atendendo cliente previdenciário, viela dos bairros perigosos de Belém, por sinal. Estamos aqui, né, com esse projeto e tocando e para tocar vários outros projetos que virão por aí. É verdade. Eu estava pensando antes de vir para cá. Quando que eu ia imaginar que um dia eu ia ter um podcast com o meu sócio? Assim, nem sabia que ia ser meu sócio, mas Verdade. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos fazer e nos tornarmos esse escritório tão importante para Belém. Eu acredito que nós já agregamos, já conseguimos impactar realmente muitas famílias aqui na nossa região. E ter mais esse projeto no Magalhães e Pena, para mim, é uma verdadeira honra. Eu fico realmente muito lisonjeada por fazer parte de algo tão grandioso que é o Magalhães e Pena, que está ali, comparado a tudo que nós vamos percorrer, está só começando. Sim, com certeza. Bom, vamos contar um pouco da nossa história? Vou te fazer algumas perguntas. Um podcast não ia dar, né? Um podcast não ia dar. Um episódio não ia dar, mas a gente vai contar um pouquinho das partes mais importantes da nossa trajetória pessoal, profissional. A gente espera que agregue bastante aí com conhecimento com quem futuramente vai estar nos vendo, nos ouvindo. É verdade. Bom, vamos lá. Como foi assim que iniciou a tua vida na advocacia? Assim, antes de ter o Magalhães e Pena, antes da Imê Magalhães chegar, quando você saiu assim da faculdade, eu queria que você relembrasse um pouco e deixasse registrado qual eram as tuas expectativas ali, logo quando tu conseguiu passar na OAB, que foi logo no 9º semestre. Sim. E quando você se formou, você já estava aprovado na OAB. Eu queria saber, assim, tu queria trabalhar com direito previdenciário, tu não queria trabalhar... você queria primeiro trabalhar sozinho, não queria ser advogado? Me conta um pouco, assim, do... Na verdade, essa história é interessante porque eu nunca quis ser advogado, certo? Eu passei... Inclusive, hoje eu tenho colegas que brincam comigo, falam assim, Frank, para quem não queria advogar, o quanto a gente já advogou, já montou escritório, empresa, etc. Eu queria ser juiz, queria ser magistrado e eu passei a faculdade toda dizendo que eu iria ser juiz, eu ia estudar para magistratura. Mas quando chegou lá pelo final do curso, eu entendi, isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas confundem isso. Elas têm muitas aspirações, elas querem muitas coisas, elas querem alcançar muitos sonhos, inclusive financeiramente, e elas querem um cargo público. E aquele cargo, muitas vezes, não comporta
a quantidade de sonhos. E aqui a gente está falando especificamente de questões financeiras. Eu entendi isso depois que eu me formei. Eu tinha muitos sonhos a serem realizados. Volto a dizer, falando em questões financeiras. Eu entendi que o cargo não ia me dar isso. O salário do cargo não ia me dar isso. Certo. Foi quando eu entendi que o que me servia era a parte privada, ou seja, a advocacia privada, que é onde a gente não tem teto, não tem limite de salário, etc. Trabalha muito, mas também não tem limite de salário. Foi difícil no início, porque, veja bem, eu não estagiei durante a faculdade. Por que eu não estagiei? Porque eu trabalhava. Eu já tinha outra formação, eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. Eu fazia o curso de Direito à noite. Como eu fazia o curso de Direito à noite, eu não conseguia estagiar. Nunca estagiei, por exemplo, como muitos colegas estagiaram no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Tribunal, no TJ. Eu não pude fazer. Então, me senti perdido quando saí da faculdade. Esforcei muito, passei no 9º semestre na OAB, saí advogado. Saí com a carteirinha, né? Sem nenhuma experiência prática em direito previdenciário em nenhuma área. E aí começou dali a necessidade de eu buscar conhecimento, buscar parceiros de trabalho. Eu lembro que foi bem difícil no início. A gente até brinca, né? Foi bem difícil, isso para não dizer que foi triste, porque, veja, eu saí sem experiência nenhuma, como eu disse. Foi uma história complexa. Eu não tinha intenção nenhuma de ser advogado previdenciarista. E eu me encontrei com direito previdenciário depois de tentar muitas oportunidades. Eu estudei sobre isso, eu vi que a previdência era um ramo que dá muito trabalho, mas também dá muito retorno para quem se dedica, para quem está lá produzindo todo dia. E aí eu entendi que era nessa área que eu ia prosperar. Certo, perfeito. Tu sabes que eu sou uma grande fã da tua história. E eu da tua. Eu realmente admiro muito a tua caminhada, admiro muito de onde você veio. Eu realmente fiz questão, como eu te falei, de te entrevistar, porque eu já te entrevistei muitas vezes fora das câmeras, já fiz muitas perguntas. Outras pessoas já nos entrevistaram, né? Exatamente. Já fiz muitas perguntas, então, assim, eu sou uma grande admiradora da tua história. E eu queria saber, assim, no início, tu querias trabalhar sozinho? Queria trabalhar com outras pessoas? E como foi, assim, que aconteceu, de forma bem resumida, que a gente tem muita coisa para conversar, como foi a tua caminhada até me encontrar, né? Até o nosso caminho se cruzar? Bem, eu não, como te falei ainda há pouco, eu não tinha intenção nenhuma de advogar. Então, eu nunca pensei, eu vou montar uma equipe, eu vou encontrar um sócio ou uma sócia. E esse conhecimento, esse encontro, ele veio da própria caminhada. E eu sempre digo, de forma natural, porque eu estava buscando alguma coisa. É aquele ditado muito clichê, mas muito verdade, muito aplicável. Quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma parceria contigo, por exemplo, que eu nem imaginava que tu ia ser minha sócia, eu estava trabalhando. A sorte me encontrou trabalhando. Então, a gente se encontrou trabalhando, né? Verdade. Eu não imaginava que tu serias minha sócia, como falei, mas aí a gente continuou, trabalhou e chegou onde a gente está hoje. Verdade. Eu lembro que antes mesmo de eu ser aprovada na OAB, eu já era ali uma espécie de estagiária do Frank. Eu não sabia nem o que era direito previdenciário, na realidade. Eu gostava de outras áreas. Eu até brinco que tu nem sabia que existia INSS. É praticamente isso. É praticamente isso mesmo. Eu não sabia nem que as pessoas tinham direito a um benefício, etc. Eu tinha estagiado, mas em outros órgãos. E logo quando eu passei na OAB, eu lembro que tu até falou para mim, talvez um dia a gente se encontre para fazer algum tipo de parceria de trabalho. Sim. Eu lembro bem dessa conversa. E eu lembro, eu estava até no Rio Grande do Sul, eu ouvi esse áudio, eu falei, é verdade, tomara que um dia eu consiga ali trabalhar com o Dr. Frank, porque eu já te admirava, né? Eu já tinha uma admiração pelo teu trabalho, pela tua caminhada, porque eu já tinha te conhecido antes na faculdade. Então, eu realmente
pensei assim, poxa, que bom, né? Que ele tem essa oportunidade, essa porta aberta para trabalhar com ele, mas o caminho foi um pouco diferente, né? Logo quando eu saí da faculdade, eu tive outras duas oportunidades, três com a que estava ali surgindo naquele momento. Eu queria que tu contasse só um pouco, porque essa história é muito legal, porque eu estava ali te acompanhando, te acompanhava nas diligências. E aí, faço questão de contar, mas antes de começar a contar, eu queria saber, assim, como foi a primeira vez que realmente tu me colocou assim no fogo, como teste, conta um pouco pro pessoal, como Essa, foi que eu fechei meu primeiro contrato. essa história, essa história é muito legal. Inclusive, a gente conta muitas vezes de forma diferente hoje para nossa equipe dentro do escritório. Já contamos diversas vezes. Foi muito interessante. Eu nunca imaginei que tu ia ser minha sócia, mas eu percebia constantemente a tua vontade de crescer. Tu bem sabes, eu te dei muitos desafios nesse período. Tu ainda nem era advogada e já me acompanhava nos atendimentos. O nosso contato veio da minha primeira sócia, né, que infelizmente faleceu, a doutora Rita. Sim, A gente se conheceu através da doutora Rita. E a doutora Rita já falava muito bem de ti como amiga e como a Aimee é uma pessoa que quer crescer muito, a Aimee tem muita vontade, a Aimee não tem medo de trabalhar. Isso me chamou a atenção, obviamente. E o que a Rita falava, eu vi na prática. Tinha realmente, apesar de tu não ter o conhecimento técnico, e aqui é isso que falta muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento técnico e nem vontade de crescer, é nem verdade. vontade de buscar, de Tem agregar, essa de somar. gana. Exatamente, eu vi isso em ti. Essa vontade de crescer, de ter, de aprender. Mas essa história do primeiro atendimento foi muito interessante, porque a gente estava, eu lembro como se fosse hoje, na passagem JK. Nós não Sim, tínhamos escritório, o nosso escritório, era na rua, como a do gente não carro. tinha, a gente não tinha nem parceria, né? A gente não tinha Não, nem sociedade. Então, não. tu me acompanhava nos atendimentos no meu carro. O meu escritório era o carro ambulante para lá e para cá, para lá e para cá. E tu ali fazendo questão de estar comigo, me acompanhando, observando como é que faz, como é que fecha, como é que faz a captação do cliente, etc. E como eu já tinha visto que tu tinhas observado muitos atendimentos meus, eu fazendo atendimento, a gente chegou nesse dia na passagem JK para atender uma pessoa, inclusive um cliente deficiente. Eu apontei para ti e disse assim: olha, desce. Tu, meu Deus, desce, tu lembra? Não, eu não Muito conto. bem. Consegue, vai, desce agora do carro. Não, me ajuda, vai comigo. Não, tu vai sozinha. E literalmente, quando tu voltou com o contrato fechado, mas eu tava te observando dentro do carro. A tua perna, que tu acha que não, mas tua perna voltou tremendo mesmo. Respiração ofegante, fechou o contrato. Graças a Deus. Missão Mas foi cumprida. muito. Missão cumprida Eu vi até as tuas que ponto, pernas. né? Tua perna. Ali vai passar mal. Nessa hora, quase eu desço do carro pra te ajudar, que eu fiquei com medo. Tu saiu da casa do cliente, eu tava dentro do carro. Eu falei, não vai conseguir atravessar a rua. É Não vai verdade. cair. Acho muito legal. E foi a primeira vez que tu fechou um contrato. Foi muito legal mesmo. Deu certo. Foi muito legal. Esse dia foi muito marcante. Porque tu só apontou a casa, foi sem aviso prévio. Chegou ali e Exatamente. apontou. Eu falei, meu Deus, e agora? Realmente vou ter que fechar esse contrato que eu tô aqui demonstrando trabalho, né, pro Dr. Frank. Eu tenho que me esforçar. Mas nessa época, que tu já andava comigo, eu nunca te perguntei isso. Nunca te perguntei isso diretamente, mas nessa época que tu andava comigo, que a gente andava junto e tu andava observando, né, andando comigo ali, a gente fazendo atendimento, tu já tinha pretensão de ser minha sócia? Tu já te enxergava, pelo menos, eu acho que eu tenho potencial de um dia se montarmos um escritório, porque na época não tínhamos nada, nem sociedade, nem nada, mas tu já vislumbrava isso ou tu só conseguiu ver isso depois de muito tempo caminhando comigo? Não, eu não tinha nenhuma pretensão. Na verdade, Tava à toa. não, eu não tava. Só ia Eu só comigo, queria. só ia comigo porque não tinha nada pra Qual era fazer. o meu pensamento? Eu vou, aprendo e vou embora. Eu vou, tô aqui, tô Então trabalhando. tu queria aprender pra casar. Qualquer conhecimento era bem-vindo. Mas eu não tinha pretensão não de ser sócia, até porque pra mim era muito. Pra mim era demais ser sócia do Frank. Eu falei, não vou ser sócia do Frank. Assim, realmente não passava pela minha cabeça. E aí você sempre falava, porque né, tem que ter nome na porta. Eu falava, meu Deus, esse nome não vai chegar, meu Deus.
Esse nome Será não que eu vai vou ter chegar, meu meu nome? Deus. Será que um dia eu vou ter o Será nome que eu na vou porta ter em o meu algum nome na lugar, meu porta? Deus? Seria muito legal, assim, nos próximos... E hoje o teu nome não tá na porta, né? O teu nome tá Na tá frente. na Não só frente, na porta, não, como tá na tá frente. na placa do escritório hoje, na placa do podcast. Legal, legal mesmo. Verdade. E aí, logo depois, assim, aconteceu muito rápido, porque eu não tive aquela fase de, sou advogada, não tenho clientes. Eu não tive essa fase. Porque eu lembro muito bem que eu seguia os teus conselhos e seguia os teus passos. Então, como a gente sempre fala, né? Eu sou teu case de sucesso. Eu não tinha... tudo que eu aprendi ali já foi me dado. Só muito tempo depois que eu fui desenvolver as minhas próprias habilidades. E foi no trabalho mesmo que eu entendi a minha função, as minhas qualidades, as minhas características, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, tudo que eu aprendi ali foi, inicialmente, aprendi contigo mesmo. Então, não era assim. Aí, logo depois, pouquíssimo tempo depois, eu fiquei muito em dúvida entre essas 3 oportunidades que realmente caíram no meu colo. E eu escolhi. Diga-se de passagem, as 2 primeiras, tu me disseste na época, eu lembro benzinho. Isso, na verdade, me fez ter mais admiração por ti, porque as 2 oportunidades que tu recebeu à época eram escritórios já consolidados, escritórios Consolidado. relativamente grandes de Belém. Sim. Isso me chamou mais atenção em ti, por isso que eu digo que tu és meu case de sucesso, porque naquele momento tu poderias ter ido para trabalhar já em um escritório consolidado. E é o que a gente conversa sempre. Tu não ficou porque eu já tinha muito cliente, porque não tinha. Então tu não ficou baseado no que eu já tinha. Tu ficou pela promessa do que nós seríamos juntos. É verdade. E fizemos acontecer, né? É Somos verdade. hoje. É verdade. E só dando continuidade, eu lembro muito bem que no início eu não tinha nenhum cliente, né? Depois que eu escolhi permanecer do lado de um advogado autônomo, ao invés de ficar no escritório, eu vi realmente uma oportunidade de crescimento ali, porque uma pessoa que saiu do nada, tu já tinha ali alguma coisa. E eu pensei assim, bom, não só financeiramente, porque eu acho que financeiramente é a consequência de um trabalho que você pode exercer Com certeza. em muitas áreas da sua vida. Mas de crescimento mesmo, porque eu te via na faculdade, a gente se esbarrava de vez em quando. Então, quando eu vi que você tinha crescido, amadurecido profissionalmente, eu falei, bom, uma oportunidade muito grande de estar aqui e aprender junto com ele. E foi assim que o Magalhães e Pena iniciou. Na verdade, quando nós nos encontramos, você dividia os clientes comigo, porque eu não tinha cliente. Lembro perfeitamente, eu tive que dividir muito cliente contigo por ser... Sim, teve que dividir muito. Tive que te dar muito cliente. Dividia Graças comigo. a Deus que hoje voltou, certo? Graças a Deus. Já Hoje trouxeste muitos clientes para o escritório. Às vezes tu traz mais clientes do que eu para o escritório. Isso é muito legal, porque eu volto a dizer, por isso que eu digo para todo mundo que está iniciando, para todos os advogados que estão iniciando agora, eu saí da faculdade, eu estou perdido, será que eu monto uma sociedade? Primeiro, escolha muito bem os seus sócios, porque uma sociedade tu vai dividir a vida no trabalho e muitas vezes, na maioria das vezes, é o que a gente conversa hoje, a gente segue mentores como Thales Gomes, por exemplo, que a sociedade ela é um casamento. Então, muitas vezes, não há sociedade sem amizade. Com certeza. E me admirou muito a época tu teres escolhido ficar sabendo que eu não tinha nem um escritório, por exemplo, não tinha nada, só tinha os clientes. Que depois de muito tempo trabalhando, foram muitos. Assim, foi muito trabalho. Mas a época que tu decidiu ficar, eu não tinha esse volume de clientes, eu não tinha escritório. Então, literalmente, tu ficaste literalmente por uma promessa. Sim. Do que nós seríamos. Né? Mas hoje tu te arrepende, doutora, de ter ficado? Ou tu queria ter aceitado aquela proposta lá atrás? Nunca, jamais. De um escritório grande? Nunca. Pelo contrário, né? Logo depois, quando você dividiu os meus clientes comigo, os seus clientes comigo, eu passei um ano, 2022 inteiro, não tendo cliente nenhum. Eu só ali do lado, fazendo trabalho, mas não tinha cliente nenhum. E eu falava, Frank, eu não tenho cliente nenhum para trazer para cá. Eu ficava realmente triste, né? Eu queria poder
colaborar também financeiramente. E aí tu falava, não, calma, vai dar certo, te acalma, só continua trabalhando. E aí o ano 2023 foi quando realmente foi onde tudo começou para Imê Magalhães, né? O ano de 2023 foi onde tudo começou. E realmente Deus abriu uma porta muito grande pra gente, tu sabe qual é. E foi, graças a Deus, assim, foi um ponto de virada para mim. Foi quando as pessoas começaram a me conhecer como advogada, Verdade. começaram a identificar ali que eu realmente, qual era o meu trabalho, o que eu fazia. E eu me senti realmente útil, foi muito legal. O ano 2023 foi muito marcante pra gente. Que a gente chama de 2023. 2023, né? exatamente. O ano de 2023 foi muito legal e foi muito bom, foi maravilhoso. Hoje, sócia, se tu pudesses elencar, são vários desafios que a gente enfrenta no dia a dia, vários desafios que a gente enfrenta na sociedade, vários desafios para tu manter um escritório de pé. Sim. Hoje com uma equipe de colaboradores, um time formado realmente. Mas se tu pudesses elencar, qual seria hoje o teu maior desafio como sócia e como advogada? Bom, pergunta difícil. Porque são muitos desafios, né? São muitos desafios. Elencar um desafio, eu sei que é uma tarefa difícil, mas muito. Se tu pudesse elencar, qual seria? Tá, eu vou responder essa pergunta falando também um pouquinho lá do passado. Já houve um tempo que o Magalhães e Pena era a e-mail Frank. Nós trabalhávamos o dia inteiro dentro de um carro, comendo na rua, comendo muito mal. E já houve esse tempo. Hoje, nós somos 9 pessoas. Com motorista próprio, com carro próprio, graças a Deus, com... Carro do escritório, Carro do escritório. Então, assim, muitos desafios de lá para cá. Os desafios continuam, só que eles só mudaram. Eles aumentaram de nível. Aumentaram de nível, exatamente. Então, escalonaram, como a gente fala. Eles escalonaram. Você como gestor de pessoal, eu como gestora estratégica, eu acredito que a nossa responsabilidade, acho que o meu maior desafio é sempre estar na dinâmica da advocacia, porque a advocacia ela é extremamente dinâmica. Ela não é mais como era há 5, 10 anos atrás. Com certeza. Então, eu acredito que na minha função como gestora estratégica é ter aquele cérebro pensante a todo momento para trazer clientes e bons clientes. Então, eu acho que o meu maior desafio é essa responsabilidade. Eu sinto essa responsabilidade em trazer uma ideia, trazer um contexto para o escritório que seja de extrema importância para que o escritório continue prosperando. Então, eu acredito que esse seja assim, o meu maior desafio. E também a questão do pessoal, né? De lidar com as pessoas. Mas acho que isso você pode falar melhor como você é o gestor de pessoal. E eu acho que foi ao longo do tempo mesmo que isso foi se encaixando, mas os desafios continuam realmente bastante numerosos, mas graças a Deus, com a equipe e com a escolha do sócio certo... Vencendo todos, né? As coisas vão acontecendo, graças a Deus. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu estava muito ansiosa para te fazer essa pergunta. Doutor Frank... Tu ansiosa? Quase nada, né, doutor? Quase nada. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Você acha que você venceu na vida? Olha, eu tenho essa resposta pronta como um script, mas para falar dessa resposta, a gente tem que saber um pouco da trajetória. Se eu te perguntasse, será que tu acha que tu venceu? Tu contaria um pouquinho. Eu acredito que eu venci, sim. Eu venci porque eu vim do interior da Ilha do Marajó, certo? Eu vim do interior da zona rural de Salvaterra. Quando eu vim estudar em Belém, eu tinha 12 anos. Nessa época, obviamente, eu era uma criança, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu sabia que eu não queria voltar para o interior. Já foi uma dificuldade muito grande a minha mãe me liberar. Minha mãe e minha avó moravam lá com os meus irmãos. Eu vim morar com uma tia, passei... seria um episódio todo se eu fosse contar essa história, então vou resumir. É verdade. Passei muita necessidade aqui, foi um período muito difícil. Vim estudar escola pública com muita dificuldade mesmo. Passei numa universidade pública, na UEPA, Universidade do Estado do Pará. Passei no curso de Educação Física e dali eu comecei minha trajetória. Então, eu cursei primeiro Educação Física,
E o meu primeiro contato com o direito, porque muitas pessoas me perguntam, mas como foi a paixão pelo direito? O que aconteceu? Eu, enquanto estava fazendo o curso de educação física, eu fui fazer um curso para tentar um concurso público, técnico judiciário do TRT, que se exigia só nível médio, e eu tive o contato no cursinho Exemplo, cursinho que nem existe mais em Belém, eu tive o contato com o direito do trabalho, me encantei pela matéria e aí surgiu eu quero fazer direito. Mas veja bem, já estava fazendo o EPA. Como é que eu ia falar para minha mãe, que nos criou sozinha, eu mais 2 irmãos, muita dificuldade. Mãe, não quero mais educação física, eu quero direito. Então, guardei um pouco esse sonho, me formei em educação física, trabalhei durante 10 anos como professor de educação física, como personal trainer. Sim. E aí depois eu comecei a fazer direito. Então, de uma trajetória que eu vim literalmente do zero, né? Eu cheguei onde eu cheguei, fazendo primeiro uma graduação, trabalhando, me sustentando, para depois então fazer direito. Eu continuei trabalhando o curso todo de direito, eu continuei trabalhando como professor de educação física, como personal trainer. Eu digo que, agora a minha realidade nessa época que eu fazia o curso de direito, o meu último aluno, ele treinava até 7 horas da noite. Eu dava aula como personal trainer, literalmente na academia que eu tivesse, só trocava de roupa e ia para a faculdade. Por isso que não tive tempo de estagiar. Então, não tive tempo de estagiar, não tive empurrão. Eu não trabalhei, obviamente, nem no escritório, porque como eu não tinha nenhuma experiência, qual é o escritório que ia me contratar, então? Se eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu tive que parir essa carreira do zero, sem empurrão, sem indicação, né? Sem tapinha, sem facilidade no caminho. Então, eu acredito que eu venci, sim. Saí de onde eu saí, do interior da Ilha do Marajó, percorrer todo esse caminho, fazer uma graduação, depois fazer outra. Eu acabei fazendo também, na época que eu fazia educação física, eu fiz concomitante, técnico, tudo a ver, né? Eu fazia técnico em mineração no antigo Cefet, que hoje é IFPA. Aí tinha um turno à tarde para estudar, né? E aí fazia educação física à noite, depois fiz direito. O pessoal brinca, né? Tudo a ver, né? Técnico em mineração, Sim, nada a ver. educação física, direito. Mas eu venci. Eu venci. E eu digo, inclusive, que eu fui o primeiro a vencer de onde eu vim. Eu fui o primeiro a vencer do meu bairro. Eu venci com certeza, chegar onde eu cheguei, sem empurrão, sem indicativo e alguém que não tinha probabilidade de dar certo. Então, eu venci. Eu venci emocionalmente, eu venci socialmente, eu venci financeiramente, eu venci as barreiras e eu me orgulho muito de estar onde estou e de ter chegado onde eu cheguei sem empurrão. Que legal, sócio, que legal, de verdade. Eu já sabia de tudo isso, eu só queria que deixasse registrado, gravado, onde quer que esse vídeo chegue. E a história é muito maior que essa. É porque a gente tem, né? Tá aqui, a gente tem que num episódio de podcast selecionar os pontos mais importantes. Se fosse contar mesmo, daria um livro e não é clichê, daria realmente o livro. Se fosse contar desde quando eu vim lá, com 12 anos, tudo que passei. E essa história eu me orgulho porque, na verdade, eu quero que ela inspire outras pessoas. Certo? Perfeito. Pessoas que hoje não têm condições, que não têm absolutamente nada, mas que têm sede de vencer, que têm vontade de vencer. A intenção é que a história inspire, literalmente, dizer assim, se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. É verdade. Eu queria, já que esse é o podcast dessa conversa dos sócios, eu queria relembrar um pouco lá o início, que lá aquele quadradinho lá, sabe, lá nos altos da passagem Cametá, é nosso primeiro local. Nossa primeira mini sala, né? Nossa primeira dava mini uma sala. cadeira, Não tinha nem banheiro. Eu tava dizendo semana passada pro time do escritório, tava nessa conversa, que hoje no nosso escritório a gente tem uma sala de vidro, que a sala antiga, a primeira salinha que a gente teve, é metade dessa sala, que era metade dessa sala de vidro. Que hoje a gente tem várias salas, mas tem uma sala de vidro. E eu brincava que para entrar nessa primeira sala que a gente teve lá atrás,
a gente entrava de lado, tu lembra? Sim. Abria a porta e os clientes tinham que entrar literalmente de lado, sentar, de ferro. porque só tinha uma mesa, quem dera se fosse desse tamanho, que era muito menor que essa. E os clientes entravam de lado para sentar e era uma coisa bem pequena, organizada, mas muito pequenininho. Tinha um frigobar, não tinha nem... era um prédio velho. Tu lembra que não tinha lugar para colocar a central de ar? Não, era só era aquele de gaveta, né? De caixa. Que coloca assim. Como se fosse hoje. Sim. É muito engraçado, porque eu lembro que quando eu cheguei quando eu cheguei ali no escritório, né? Você já tinha essa sala com a Rita, nossa amiga que nos apresentou, e uma outra advogada que, inclusive, vem aqui com certeza para corroborar contar um pouquinho da história de quando ele atendia nessa sala. Exatamente. Também, né? Ele atendia, né, nessa sala também. Atendeu vários clientes. E era uma sala muito simples. Era uma sala que tinha uma mesa, 2 cadeiras para quem estava sendo atendido, 2 cadeiras para quem estava atendendo, o frigobar, um mini frigobar e só. Um leite, um café e só. Porque era só o que dava, não é? Era só realmente... Tu lembra que quando a gente tinha algum cliente mais importante, não é nem mais importante, mas alguma pessoa ali Sim. é mais exigente, a gente não levava para essa sala, a gente alugava o cowork. Exatamente. Alugava o cowork, que era um lugar organizado, sabendo que talvez se esse cliente fosse naquela sala, muito apertada, não seria ele legal. não fechasse o contrato. De tão pequena que era a sala, tão simples. Exatamente. E aí eu lembro que é muito legal, quero realmente tentar deixar registrado aqui todas as memórias que não vai dar, né? Sim. Mas muitas memórias do que nós vivenciamos ali no início, que eu lembro que, como era nos altos, e aí eu fui atender uma cliente, foi a última vez que nós atendemos uma cliente lá nessa salinha. Eu lembro. Eu te liguei. Eu vou deixar tu contar, mas eu lembro da tua revolta. Não, eu fiquei realmente extremamente envergonhada. Fiquei muito envergonhada porque foi um dia assim muito marcante. Eu simplesmente cheguei na sala e embaixo, eu acho que era um cabeleireiro que tinha, ele se mudou. E aí foi uma pessoa que vendia refeição, comida ali no meio-dia. Eu fui atender essa senhora, era uma meio-dia mais ou menos. E aí, quando eu entrei na sala, a sala estava aquele cheiro muito forte de quê? Peixe. De peixe. Eu lembro que tu me ligou revoltada. Aquele dia, aí eu lembro que a cliente chegou na sala. Doutora, olha, cheirinho de peixe. Que cheirinho de peixe. Eu falei, Frank, nunca mais nós vamos atender nessa sala. E aí o Frank falou realmente... A gente teve o azar de que na sala de baixo a pessoa começasse, infelizmente, a vender peixe. Foi isso que deu, na verdade, um start pra gente, tu lembra? A gente tem que procurar uma melhoria, procurar outro lugar. E a gente começou uma saga que não foi fácil, porque a gente também não tinha tanto recurso na época. Sim. Mas a gente conseguiu, graças a Deus. É isso mesmo, graças a Deus. E aí, depois de 2023, na verdade, foi no finalzinho de 2022 para 2023, eu acho, foi, que nós realmente falamos, não, vamos ser... Não, foi final de 2023 para 2024. Nós seremos sócios. Fizemos uma confraternização, foi uma confraternização grande, eu acho que a maior confraternização que nós já tivemos até agora. Foi muito legal, foi muito bacana, foi muito interessante. E ali nós realmente falamos, não, nós somos sócios e vamos seguir como Magalhães e Pena, que nem nome tinha, né? Éramos só 2 advogados autônomos trabalhando juntos. Mas não tínhamos uma sociedade. Hoje, graças a Deus, tem essa sociedade. Sim. Doutora, principalmente para advogadas, né, sexo feminino que ouvirem essa nossa história, você como advogada enfrenta muitos preconceitos por ser advogada mulher. Sim. Eu quero relembrar várias vezes que quando a gente não tinha sociedade e tu ias atender comigo, e até hoje às vezes, ou numa frequência menor, mas no passado acontecia muito, de chegarmos juntos para fazer um atendimento e as pessoas acharem que tu era minha secretária. Hoje eu quero te perguntar, hoje, como tu encara isso? Qual o conselho tu poderias dar para advogadas? Porque não só tu, mas nós temos advogadas, né, associadas, mulheres no escritório, e elas passam muitas vezes por diversos preconceitos. É uma forma
Tratam o advogado de uma forma e a advogada de outra, infelizmente. Totalmente. Mas como é que tu lida hoje com isso? Olha, é uma pergunta muito relevante, muito pertinente, e vai ser por muitos anos ainda, sócio. Eu nunca na minha vida tinha trabalhado antes, eu nunca tinha sentido o machismo na pele, nunca tinha sentido assim essa diferença tão gritante entre entre o homem e a mulher. E assim, para mim, no início, foi realmente um pouco chocante, porque não faz sentido. É irracional. Se você for reparar, o machismo ele é irracional, ele não tem lógica. Como você trata ou você se comporta com o homem de uma maneira diferente, como você trata e se comporta com uma mulher. Isso é irracional. Então, para mim, quando eu chegava para ti e falava assim, não, só se as pessoas te pedem desconto, as pessoas te pedem, sei lá, as pessoas pedem para baixar o teu preço. E tu falava, não, ninguém pede desconto, ninguém me pede. Era muito difícil, realmente. As pessoas me pediam desconto, assim, eu não conseguia entender, porque era muito parecida a nossa explicação, como eu vim, meio que, entre aspas, contaminada no bom sentido, influenciada pelas tuas falas, eu falava, nossa, mas eu não consigo entender. E me pediam desconto, e achavam que eu era estagiária, e achavam que eu era tua secretária. E isso, pra mim, no início, foi muito difícil, assim, porque eu nunca me senti inferior, nunca me senti menor. Sim, com certeza. Mas, por algum momento, de alguma forma, as pessoas me achavam inferior e menor. Não sei, e também pela diferença de idade também, pela questão do homem ser uma figura, passa uma figura de um pouco mais de imponência, essa questão de, é mulher e é mais nova, tá atrás, sabe? Ainda tinha a questão da tua idade, né? Sim. Como foi a tua primeira graduação, tu começou cedo e te formou cedo. Sim. Comecei a trabalhar muito nova. Como eu estava lá na minha terceira graduação, quando eu fiz Direito, eu já tinha mais de 30 quando me formei, Sim. né? Então, ainda tem esse preconceito institucionalizado. Totalmente. De ser nova e ser mulher. Sim. Mas hoje, qual conselho tu darias para advogadas que estão iniciando aí a carreira? Eu acho que muitas vezes eu acredito que, na verdade, o maior conselho que eu posso dar para uma pessoa uma mulher que está ouvindo, se capacite, não se coloque, não se coloque na posição inferior, não se coloque como alguém que está atrás, que é menor, porque muitas vezes o teu trabalho ele é um trabalho diferente do teu sócio ou homem que está ali. E a nossa importância no escritório ela é igual. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar é se capacite, não dependa de ninguém, não se coloque, não se menospreze. Muitas vezes, eu acredito muito nisso, muitas vezes a gente se acostuma com esse tipo de comportamento. Isso não pode ser normalizado. As pessoas normalizam, infelizmente. Normalizam, não é porque eu sou sócia agora, que eu cheguei a algum lugar, que isso mudou. Pelo contrário, muitas pessoas continuam achando que eu sou tua secretária. Mas a minha postura mudou, a forma que eu chego, a forma que eu saio. Eu acho que é muito importante também saber entrar e saber sair, saber se colocar. Então, acredito que você se capacitando, independente se for homem ou mulher, você vai se destacar. Então, é muito importante isso. Acho que falar isso, né? Para quem está me ouvindo. Mas uma coisa que na verdade, acho que é a última pergunta devido ao tempo que eu quero te fazer. Eu acho muito legal isso. Aqui a gente ainda vai ter oportunidade de conversar com muitas pessoas. Sim. Vamos ali Quer um pouco de água? Não, obrigado. Vamos ter a oportunidade de conversar com muitas pessoas, muitos empresários, empreendedores, pessoas que estão ascendendo, pessoas que já ascenderam. Advogados, empresários, advogados. Exatamente. Empresários de vários ramos, né, do empresariado. De vários ramos. Inclusive, se você tiver alguma dica, alguma pessoa que você quer nos indicar para poder entrevistarmos aqui, vai ser de grande valia. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Essa questão da tua palavra, ela é muito forte contigo. O que você fala, você vai fazer. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro, assim, uma das características que eu mais admiro em ti.
eu queria, antes de, na verdade, mais para encerrar mesmo a nossa fala, a nossa conversa, que foi muito curta mesmo, já está acabando o tempo, mas foi muito curta, uma conversa bem rápida. Mas para explicar como foi que aconteceu, o Magalhães e Pena, como ele nasceu, como nós nos conhecemos e como temos esse projeto que é tão importante, que hoje nós conseguimos impactar muitas famílias, muitas pessoas. Então, e a gente consegue hoje ensinar o que nós aprendemos durante essa caminhada para outras pessoas, para os nossos colaboradores e para as pessoas que chegam até nós para perguntar, para elogiar muitas vezes. Isso é muito importante, isso é tão Pessoas que nos legal. conheceram há alguns anos, né? Há alguns Sim, anos e digam, vocês andavam num carrinho, né? Atendendo nas casas. exatamente. Muito legal. E sobre a tua palavra, assim, eu queria saber por que de onde veio, se é algo que se você teve uma referência de alguém, porque a tua palavra ela é uma assinatura realmente. Quando você fala que você vai fazer, você vai e faz. E até quando você se compromete mesmo, não só consigo, mas quando você se compromete mesmo com outro, olha, tal coisa, eu vou fazer, eu não vou fazer, enfim. De onde veio isso em ti, assim? É da tua mãe? É algo familiar, assim? Ou nasceu contigo, digamos assim? Não, não nasceu comigo, não é inato, como a gente fala, mas eu vivi numa estrutura familiar que eu vi, principalmente o meu pai, descumprir muito a palavra dele. Então, eu convivi com meu pai até 7 anos de idade, depois ele foi embora, até 6, depois ele foi embora, mas eu vi muitas crises nesse período e lembro como se fosse hoje. Meu pai descumprir coisas simples, coisas banais. Ele não cumpria, assim como não cumpria coisas complexas, obviamente. Mas quando comecei a crescer, me desenvolver enquanto homem, enquanto pessoa, a minha mãe me falou muitas vezes que a nossa palavra, ela é uma assinatura. Minha mãe me falou muitas vezes, obviamente, né, dando sentido a um homem ter palavra, que, meu filho, se você tiver palavra, você não vai precisar assinar. Então, olha que forte. Muito As pessoas forte. vão confiar na sua palavra. Incrível. E eu trouxe isso comigo. Eu não concebo, um dia desse, a gente conversava isso no escritório, eu fiz uma transação, né? Eu comprei um negócio achando que eu tinha feito uma boa transação. Comprei ali no Afan, que a gente não deve fazer isso, mas fiz. É verdade. Mas quando cheguei em casa, eu falei assim, na verdade eu não vou ganhar dinheiro, eu só vou trocar dinheiro. O meu amigo que estava comigo, ele falou assim, não, rapaz, liga pro cara, desfaz, diz que não dá mais. Eu disse, não, eu não vou fazer. Não, mas não, sabe, isso é banal hoje. As pessoas não dão um horário, não chegam, as pessoas descumprem pequenas coisas. Elas não têm, as pessoas não têm mais, não dão mais enfoque hoje na palavra. E eu não consigo. Tava uma vez, te contei isso, eu tava no fórum, mas eu tava na antessala. Eu ouvi dois advogados conversando que não sabiam que estavam ali. Eu tinha prometido um negócio pro colega, um negócio um pouco vultuoso, e ele estava com receio. Ele estava conversando com outro advogado, mas ele não sabia que eu estava na antessala. E esse outro advogado também me conhecia. E eu achei incrível, foi assim como um acalento para a alma, porque esse advogado falou para ele, não, foi o Dr. Frank que prometeu? Foi. E fica tranquilo. Deu para ouvir. Que incrível. Eu lembro como se fosse hoje. Fica tranquilo, porque você não tem tanta intimidade. Mas se ele e o outro advogado, que inclusive vem aqui no podcast com a gente, ele falou, não, se for ele que... Se ele deu a palavra dele, ele vai cumprir. E eu continuo com aquilo que a minha mãe falou. Se você tiver palavra, você não vai precisar assinar. As pessoas vão confiar tanto na tua palavra, né? Claro que isso é uma metáfora, mas tu imagina. Hoje eu faço inclusive alguns negócios, há quem me critique, mas se eu confio muito naquela pessoa que estou fazendo o negócio, eu estou fazendo um negócio agora recente, tu sabes, e 50% do negócio é na palavra. Está para a gente cumprir isso da minha parte e da parte da outra pessoa na palavra. Certo. A gente fez o contrato até uma parte, depois surgiu muitas coisas. Cara, vamos de confiança. A gente precisa botar isso no contrato? Não. Estamos para finalizar esse contrato, que é de cunho pessoal, na palavra. Porque é um cara, né, que também tem palavra. Certo. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por dividir um pouco da tua história, que é tão brilhante,
que é uma história que eu acho que o mundo precisaria conhecer, precisa conhecer. Tu és um exemplo de superação, de garra, de força de vontade. E realmente eu quero te agradecer por dividir a mesa comigo, como você sempre fala. E nos próximos episódios eu quero te ter aqui do meu lado para nós entrevistarmos muitas outras pessoas, personalidades extremamente importantes para a nossa região, que fazem realmente acontecer. E muito obrigada mais uma vez por ter topado, porque você não queria ser entrevistado por mim, mas eu não queria nesse primeiro episódio. Eu bati na tecla que a gente já deveria iniciar com alguém grande, né, com um nome influente, um advogado, por exemplo. Por isso que eu acho que você... E aí, mas eu entendi, eu te agradeço. Eu entendi que era necessário nós contarmos um pouco da nossa história. Sim. Eu agradeço a oportunidade de dividir a mesa e agradeço desde lá, de alguns anos atrás, que você escolheu permanecer. Como falamos aqui, poderia estar em outro escritório, mas decidiu travar essa batalha e a gente cresceu. Eu digo que eu fiquei pouco tempo sozinho, né? A gente se encontrou ali, eu tinha um ano tava prospectando, etc. E desde ali você decidiu nos dar essa oportunidade que deu super certo. Como eu disse, poderia estar em outro escritório. E aí eu entendi também a necessidade de, nesse primeiro episódio, nós contarmos um pouco da nossa história. Quem é a Aimee Magalhães? Quem é o Frank Pena? Como foi essa junção do Magalhães e Pena? Como a gente iniciou? Sim. É muito curto esse tempo. Daria um livro, mas eu entendi e agradeço. E te agradeço também tu não ter desistido, né? Porque eu fui um pouco resistente. Não, a gente não tem que se entrevistar nesse primeiro episódio, não pode ser. E conversando, tu não desistiu. Sim. Conseguiu fazer com que eu entendesse a necessidade. E nesse primeiro episódio, nós contarmos a nossa história. Então, é um prazer. Muito obrigado por ter me entrevistado, por ter se permitido ser entrevistada também. Eu que agradeço. É isso, bora junto. Vamos sim. Um recadinho final. Gostaria de agradecer a você que ouviu o podcast até agora. Fique com a gente. Terão muitos outros episódios incríveis, pessoas que você realmente pagaria para ouvir e você vai ouvir aqui gratuitamente. Então, fique aqui com a gente e é isso. Até a próxima.